Oi meninas, o passo a passo de hoje é dessa necessaire aqui. Cabe tudo nela, ó, ela tem um bolsinho com plástico e tem porta-pincel e também tem essa bolsinha no meio aqui, que cabe bastante coisa. Essa peça do meio, ela é costurada que nem o bolsinho da carteira, então ela fica fixa, tá? Mas aqui, se você quiser, também dá pra colocar botão e fazer ela removível, que nem a gente fez naquele passo a passo da necessaire 2 em 1. E fechadinha, ela fica assim, super bonitinha, fica pequena, tá? Então é uma peça legal de carregar na bolsa, porque o tamanho dela final é 16 por 20, mais ou menos, então ela é bem compacta e dá pra carregar tudo. E os tecidos que eu tô usando hoje são lá da Fifelux. E esse unicórnio super fofinho aqui que eu tô usando na minha abinha, ele é do painel de niqueleira, então é uma outra opção pra você usar o painel, que são vários desenhos super bonitinhos. E usando o cupom ARTEDAB nas compras do site, você ganha um brinde. Vamos ao passo a passo? Bom, meninas, pra fazer essa peça, eu vou deixar pra vocês o link do molde na descrição do vídeo, tá? Mas vou passar as medidas também, porque se você quiser montar teu molde em casa, é mais fácil. Ó, o corpo, ele tem a medida de 34 por 20, e você vai cortar uma vez no tecido exterior, uma vez na manta, aqui eu tô usando a R1, e uma vez no forro. A parte de necessaire interna, que tem zíper, ela é um trapézio, tá? O molde dela é um trapézio. Aqui a base dela tem 24 e o topo tem 20 e a altura é 15. Você vai cortar 2 vezes no exterior, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro. Aqui eu já estabilizei as partes que tem manta com um zigue-zague toda a volta, tá? Que eu acho mais fácil de trabalhar com ela assim. A abinha, ela tem 11 por 12, tá? Aqui eu peguei já o quadradinho que era do porta-níquel e eu posicionei o molde da aba por cima, risquei e já passei uma costura. Aqui, como eu vou colocar viés, eu só posicionei o direito pra cima mesmo dos dois, tanto do forro como da parte exterior, e a manta tá no meio. E daí passei uma costurinha já pra adiantar. Daí eu vou cortar esse excesso e depois eu vou colocar um viés. Se você não for usar o viés, você tem que colocar daí direito com direito e passar a costura. Daí desvirar. Pra abinha do porta-pincel, a medida é a mesma, de 11 por 12. Aqui eu também cortei um quadrado maior e risquei, que depois eu vou costurar em cima e desvirar. Daí pra parte onde vão ficar os pincéis, eu vou usar 2 tecidos, porque eu quero fazer uma composição. Daí aqui, o tecido de trás vai ficar esse, que é o igual do forro, ele tem 12 por 21. E esse que vai ficar na frente tem 8 por 21. Mas se você quiser fazer de um tecido só, você vai cortar 20 por 21. E pro bolso com zíper, aqui eu tô usando a medida de 5 por 23, mais ou menos, porque eu gosto de cortar um pouquinho maior, pra ele sobrar e a gente poder cortar depois e ficar certinho. Daí, 2 vezes no tecido, uma vez no exterior e uma vez no forro, que vai ser o topo do zíper, e uma vez no plástico. Aqui a altura dele é 10 centímetros, tá? Que é o que importa mais. Aí a largura dele eu também cortei um pouquinho maior, aqui tem uns 25 centímetros mais ou menos. E 2 zíperes. Esse meu aqui tem uns 30 centímetros, mas ele só precisa ser um pouquinho maior também pra poder colocar o cursor e depois a gente refilar tudo. E um viés. A gente vai começar essa peça pela necessaire do meio. É só costurar como uma necessaire comum mesmo, a gente vai fechar ela. Você vai posicionar direito do zíper com direito do exterior e sobrepor o direito do forro. O meu forro aqui não é só uma cor lisa, então ele não tem direito, mas seria o direito. Daí agora, você passa uma costurinha reta, aí depois faz a mesma coisa do outro lado. As abinhas, é igual eu já expliquei. Aqui eu já passei essa costura, daí agora eu vou cortar e vou colocar um viés a toda a volta dessa aba. E a abinha que vai nos porta-pincéis, aqui eu também já risquei, então eu vou costurar em cima do risco. E pra quem tem dificuldade de fazer costura em curva, riscar assim o tecido fica mais fácil. Daí é só você diminuir o ponto da máquina e costurar em cima do risco, que fica bem mais simples. Daí eu vou desvirar e preparar o porta-pincéis aqui. Aqui a gente vai colocar o direito do nosso tecido estampado sobre o direito do liso e eu vou passar uma costurinha aqui. E daí aqui da parte do plástico, você vai fazer como se fosse uma necessaire também. Você vai colocar o direito do zíper sobre o direito do estampado. Daí colocar o liso em cima. E daí a gente também vai passar uma costurinha reta, depois desvirar e rebater.
E no plástico, a gente vai dobrar o viés no meio, assim, e vai colocar dos dois lados o viés. Eu vou mostrar pra vocês todos esses passos na máquina, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Bom, gente, aqui pra costurar o zíper nessa necessaire, eu vou primeiro com o calcador normal mesmo, eu vou passar uma costurinha aqui na beirada pra segurar o zíper, nas duas partes exteriores, e eu vou costurar o forro depois com o calcador de zíper, tá? Bom, ó, agora com as duas partes exteriores já fixas no zíper, agora eu vou trocar aqui o meu calcador pelo de zíper e vou costurar o forro. Agora já com os dois forros costurados, eu vou só passar um pesponto para segurar o forro ali. Bom, meninas, agora eu vou colocar o cursor aqui na necessaire e daí a gente vai juntar o exterior com o exterior e forro com forro. E daí passar uma costura a toda a volta e deixar uma aberturinha no forro pra desvirar. Pronto, meninas, aqui já tá todo costuradinho em volta, tá? E agora eu só vou refilar, eu vou tirar essas pontinhas aqui pra ficar mais fácil na hora de desvirar ela não embolar, tá? Daí é só desvirar por aqui e daí fechar o forro. Pronto, gente, a nossa necessaire vai ficar assim, tá? Essa aqui vai ser a parte do meio. Aí agora a gente deixa essa peça reservada um pouquinho e vamos fazer as outras partes. Aqui, dessa abinha que vai ser a de fora, eu vou só colocar o viés agora. E essa daqui eu vou costurar a toda volta e vou desvirar. Ó, gente, só lembrando que como é uma peça arredondada, você tem que fazer uns piques nela quando você refilar, ou daí cortar com a tesoura de picote, que nem eu fiz aqui, que daí ela desvira mais fácil. Daí agora eu vou passar uma costurinha bem na beirinha dela, só pra pespontar mesmo. Ó, gente, a minha abinha com o viés ficou assim, tá? Mas se você quiser fazer sem o viés, é como eu já tinha falado antes, é só sobrepor direito com direito e passar a costurinha no risco que nem eu fiz do porta-pincel, tá? Daí agora, essa daqui vai ser a parte onde vão ficar os pincéis. Eu vou só unir as duas estampas e daí depois eu vou costurar as laterais delas juntas, tá? Eu vou mostrando aqui pra vocês. Ó, a gente vai ficar assim, tá? Com as duas estampas unidas. E agora a gente vai dobrar o meio. A estampa, o tecido estampado vai encontrar lá o final do liso. Daí agora a gente vai passar uma costurinha nas duas laterais pra fechar e depois desvirar. Daí agora, depois de costurado, a gente desvira. Aqui eu cortei as pontinhas pra não embolar, tá? Daí agora, eu vou passar um pontinho decorativo aqui em cima. Você pode também só passar uma costurinha reta, tá? Pra ele ficar certinho ali o lado de dentro e o de fora. Prontinho, ó. Minha peça ficou assim com um pontinho decorativo. E agora você reserva também e só falta o bolso de zíper.
Daí agora já, ó, com o zíper, direito do zíper com o direito do exterior, e daí o forro por cima, eu alfinetei tudo aqui e eu vou costurar com o pé de zíper já. Ó, gente, aqui o zíper já tá costurado, daí agora a gente junta o exterior com o forro aqui. E vou passar uma costurinha pra segurar tudo no lugar. Aqui. Pronto. Daí agora eu vou colocar o viés no plástico e daí depois a gente vai unir os dois. Pronto, gente, ó, agora com o viés já dos dois lados, eu vou só posicionar aqui um dos lados, pode ser qualquer um, em cima aqui do zíper. E passar uma costurinha aqui pra unir essa parte, e depois colocar o cursor. Aí eu já vou mostrar pra vocês a montagem do corpo da peça, né? Aqui eu vou costurar de novo com o calcador de zíper, pra ficar mais próxima a costura, tá? E ele vai ficar assim. Agora eu vou colocar o cursor e já mostro pra vocês. Bom, meninas, agora que a gente tá com todas as partes da necessaire prontas, chegou a hora de montar. Aí você vai pegar a parte do forro da necessaire. Se você preferir, pode até colocar uma entretela atrás dele pra ficar mais fácil de trabalhar depois. Mas aqui eu não vi necessidade, tá? Aí, assim, você vai pegar, dobrar o tecido no meio e vincar ele. E daí, a partir do vinco que você fez, você vai marcar pra cá 2 centímetros e pra cá 2 centímetros, tá? Então, aqui no meio vai ficar com 4 centímetros. Eu tô marcando tudo com essa caneta aqui que ela apaga com ferro, tá? Ela é a mais indicada aqui nesse caso. E daí, daqui, de uma das linhas pra lá, você vai marcar 12 centímetros, que vai ser onde vai ficar o nosso porta-pincel. Daí aqui, eu marquei aqui daí 10 centímetros e fiz risquinhos aqui de 2 em 2 centímetros, tá? Que vai ser aonde a gente vai fazer as costuras do porta-pincel. Aqui, então, no total, ele vai ter 6 espaços para os pincéis. E eu fiz as marcações também aqui na parte onde vai ser o bolsinho, né, dos pincéis. Só que aqui a minha medida é 3,5, tá bom? Então, eu fiz 6 medidas de 3,5. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Aí, agora, já com todas essas medidas riscadinhas, você vai fazer uma costurinha bem aqui, em cima da onde tá essa nossa linha, tá? Vai costurar aqui pra prender esse bolso. Você vai prender ele primeiro dos dois lados. E daí depois você vai encontrando as linhas, tá? Porque ele vai formar um voluminho. Então você vai, depois que tiver preso, dobrar aqui e juntar essa linha de cima aqui com a linha que tá no bolso, tá bom? E daí ele vai formar os bolsinhos, porque ele tem que ter um voluminho pra encaixar o pincel. E daí depois é só costurar a abinha aqui em cima, só passar uma costurinha reta na abinha. E esse bolsinho de plástico, você vai posicionar ele bem em cima da outra linha que a gente fez, tá? Assim. E também passar uma costura reta. Aí, como o corpo é arredondado e esse bolso ele ainda tá reto, você vai pegar e vai prender ele, pode prender ele aqui do lado com uma costura reta mesmo. E daí depois você vira pro outro lado e corta certinho ali. Você pode até passar a costura virar do avesso e passar a costurinha aqui no arredondadinho pra você cortar certinho daí o arredondado. Eu vou fazer todos esses passos na máquina e já venho mostrar pra vocês como vai ficar. Ó, gente, aqui eu já costurei, tá, os dois bolsos. E daí aqui, onde ficou esse voluminho, agora a gente vai fazer uma preguinha aqui, ó, na base e passar uma costurinha reta, tá? Em todos esses lugarzinhos onde vão ficar os pincéis. Aí depois, você vai pegar o corpo que tá com a manta, vai medir o meio dele e posicionar a abinha. Aqui, como a minha abinha tinha o bichinho na frente, eu peguei e coloquei o botãozinho só por dentro,
tá? Eu puxei aqui ó, o tecido, porque esse lado ficou aberto, e coloquei o botãozinho de pressão mesmo. Se você for colocar um botão de imã, tem que colocar nessa parte também, tá? Daí você vai colocar aqui, ó, o direito com o direito no centro e passar uma costura pra fixar essa aba. Agora eu vou mostrar pra vocês na máquina como finalizar. Pronto, ó gente, depois que fizer as preguinhas, tá, no porta-pincel, agora a gente vai juntar a parte do corpo com essa parte aqui do forro. Eu vou colocar a parte do forro aqui, né, que tá com os bolsos, sobre a parte exterior. E aonde tá a aba, eu vou colocar o porta-pincel do mesmo lado. Porque eu acho que daí na hora de fechar, quando a gente fecha necessaire, fica melhor. Aqui assim. Aí você prende com grampinhos ou com alfinete, e daí você vai passar uma costura a toda volta pra unir, e depois a gente vai costurar aquela necessaire que é solta, que fica no meio. Bom, meninas, agora já com a peça toda montada, tá? Tá fixo aqui no corpo. Agora eu vou costurar essa outra necessaire. Essa daqui é o mesmo esquema que a gente fez naquela carteira, tá? Que tinha o bolsinho no meio também. Então você vai alinhar aqui onde tá o centro da costura, tá? Primeiro eu vou abrir e vou puxar o forro, porque eu não vou costurar o forro pra não ficar grosso, tá? Você vai dobrar assim, ó, tá? Fazendo a pontinha dela. E aqui ainda tá marcado na minha peça o vinco que eu tinha feito no meio. Então eu vou usar ele como guia, tá? E eu vou alinhar ele aqui. Deve sobrar mais ou menos 1 centímetro pra fora aqui, tá? Dessa pontinha. E daí a gente vai passar a costurinha em cima da ponta aqui e depois corta fora essa pontinha que ficou que sobrou. Você pode amassar bem ela, tá? Pra ficar bem certinho. Pronto, aqui eu já cortei as pontinhas, tá? Então ficou tudo na mesma linha aqui. Aqui eu vou só costurar de volta a minha aba, que a costurinha acabou ficando muito na beira e soltou. Mas daí, feito isso, agora a gente só vai finalizar com o viés. Se você for fazer essa peça sem viés, você vai ter que costurar a bolsinha primeiro só no forro, e daí depois sobrepor a parte exterior com essa parte interna, e daí passar uma costura toda a volta. Ó, gente, aqui pra bolsinha não me atrapalhar do meio, eu prendi ela com grampo, tá? Eu amassei ela assim, e daí prendi com grampinho pra não ficar muito volume na hora de costurar. Aí agora é só costurar o viés normal. Bom, meninas, assim ficou a nossa peça finalizada. Aqui eu coloquei o outro botãozinho, tá? Eu coloquei ele por dentro do bolso mesmo. Por aqui, ó. É só tomar cuidado pra não perfurar o plástico, tá bom? Quando você for colocar esse botão. Por isso que eu falei pra deixar o porta-pincel do lado da abinha, pra daí na hora de colocar esse botãozinho ficar mais simples. Mas se você for usar aquele botão de imã, daí você tem que colocar por dentro, daí não vai fazer diferença. Você pode colocar o porta-pincel de qualquer lado. Daí fica aqui, ó, o bolsinho de dentro e o bolsinho plástico. O legal dessa peça é que ela fica pequenininha. Ela fica, eu acho que 16 por 20, fechadinha assim. Então ela é uma peça legal de carregar na bolsa, sabe? E como tem vários compartimentos, dá pra separar tudo bonitinho. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que todo domingo tem vídeo novo. Até a próxima, tchau!